Ok, como é que vocês duas entrarem no mercado não liberado se encaixa em seguir as regras? E vai dizer que se fosse você e o Joe não teriam entrado. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque é diferente. Como? A carinha dele. Essa aqui é a pior cena de toda a série. Eu arrisco dizer que é a pior cena de toda a franquia, né? Em relação aos jogos e à série. Porque assim, eu amo os jogos. Tanto o primeiro como o segundo The Last of Us. O segundo é o meu preferido. Ele me marcou muito. Ele tem uma história muito envolvente pra mim. E é claro que vai de pessoa pra pessoa, né? Pra mim, ele é muito especial. Mas assim, eu costumo dizer que The Last of Us, ele é um jogo único. Único no sentido de não ter separação um do dois. Quando alguém me pergunta qual é o seu preferido, cara, eu prefiro dois. Só que eu costumo pensar o seguinte: os dois são uma obra única, porque o segundo game, ele não é sem o primeiro. O primeiro existe sem o segundo, mas o segundo não existe sem o primeiro. Claro, isso é óbvio, mas o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que se você joga o segundo game sem jogar o primeiro, você não vai ter o mesmo impacto, porque no primeiro game ele te faz sentir empatia pelos personagens, para no segundo game ele destruir tudo aquilo que ele construiu, e isso te quebra de certa forma. Então eu gostaria de começar esse vídeo dizendo que sim, eu amo The Last of Us, é o jogo da minha vida. E a série pra mim, tanto faz, tipo, eu sempre vou ter a minha série principal, que é o game. Eu assisto a série mais por curiosidade, e gostaria sim que ela fosse tão importante pra mim como o game, mas não é o que acontece. E pra mim tudo bem, porque eu sempre vou saber o que eu senti pelo jogo. Mas assim, você querer colocar coisas que destroem a sua própria obra, cara, pra mim não tem cabimento. Ou o cara não tá vendo o que ele tá escrevendo, ou ele faz de propósito pra irritar as pessoas que amam a série, ou as pessoas que amam os jogos e os personagens. Porque olha isso aqui. Regras. E vai dizer que se fosse você e o Joe não teriam entrado. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque é diferente. Como? De verdade, não dá pra aceitar isso, sabe? Não é nem só um desrespeito com os fãs, mas também um desrespeito com a sua própria obra. Está tendo essa reunião justamente porque a Ellie e a Dina se comportam ali no primeiro episódio como duas adolescentes irritantes. Cara, eu já fui adolescente e eu sei como é. Só que assim, ali o mundo é totalmente diferente. Eles tinham uma regra para cumprir, né? Tinha uma líder ali. Eu também não concordo com aquela liderança, mas tudo bem, não é este o motivo do vídeo. Caras, elas entraram em um lugar sem a permissão da líder. A líder questionou, mas também não fez tanto caso assim. Os caras que estavam com elas também não fizeram caso algum. E elas entraram em um lugar que tinham dois infectados. Até fizeram graça ali e tal. Elas poderiam ter morrido, tanto que a Ellie foi mordida. E cara, se ela não fosse imune, já era pra ela, entendeu? Isso mostra que ela foi fraca. Tudo bem que foi apresentado naquele momento um infectado diferente, que tem nos games, mas não tinha na série até então. E era desconhecido pra ela, porque era um infectado que tinha uma certa inteligência ali, né? Ele se esconde, ele sabe o momento de atacar e tal. E por esse motivo, tudo bem, ela foi atacada porque não conhecia. Só que ela teve chance de atirar nele antes e não atirou. Ela preferiu gritar com ele, não sei por que esse motivo. E sim, o fato é que elas poderiam ter morrido. Guardem esta informação, elas poderiam ter morrido naquele lugar por pura desobediência. E aí eles convocam esse conselho. E aí ela explica, né, que tinha um infectado diferente, que ele era inteligente e tal. E cara, o Tommy, ele pega e diz: por que que vocês foram sozinhas? Nós tínhamos regras. E como vocês viram no vídeo, a Ellie retruca: mas e se fosse você e o Joel? Vocês não entrariam? O tom é um tom lacrador. Não foi tipo só um questionamento. E não só isso. O Tommy chega a responder: mas é diferente. Pô, eu e o Joel, nós somos homens. Praticamente é o que ele quer dizer, né? Eu e o Joel, nós somos homens. Nós tancaríamos melhor aqueles monstros, aquela situação, sem tom de machismo algum. Simplesmente porque eles são homens e são mais fortes para tancar aquela situação. Ponto. Só que quando ele diz isso, que é diferente, a Maria o questiona, dizendo o quê? Que é diferente? Cara, a Maria é uma líder. Em vez dela estar do lado do marido, não só porque é marido, mas do lado da pessoa que está ali questionando duas adolescentes por terem desobedecido às regras, que poderiam ter morrido, em vez dela estar do lado disso, das próprias regras, do lugar onde eles construíram, ela para lacrar.
E isso pra mim é inadmissível, cara. É a pior cena de The Last of Us. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Agora eu te pergunto, precisava disso? Precisava dessa fala? Você percebeu o tom da Ellie, o tom da Maria? Parece que é pra irritar, sabe? Desconstrói totalmente o personagem. Porque aí depois, o que acontece depois? No segundo episódio? Quem tá de linha de frente na batalha de Jackson? Os homens, o Tommy. Não que as mulheres não lutem, só que contradiz. Porque no primeiro episódio, a Maria questiona. Poxa, por que é diferente? Só porque elas são meninas? Né? É isso que ela quer dizer. Então assim, The Last of Us ainda continua sendo uma das minhas mídias preferidas, né? Uma mídia de audiovisual que eu curto muito, que eu gosto muito, que mexeu muito comigo, principalmente o segundo game. E eu fico triste. Não triste assim de, nossa, isso vai mudar a minha vida, isso vai acabar com a minha vida. Não, é só uma série, entendeu? Bola pra frente. Mas me entristece porque a pessoa faz uma obra e de repente ela vem e estraga a própria obra. Eu não consigo entender. E é isso, pessoal. Na verdade, esse vídeo aqui era só um desabafo sobre essa cena que eu não consigo tancar ela, não consigo engolir. O primeiro episódio ele já foi péssimo, ele não foi bom e ainda me vem com essa cena que não dá pra engolir. Mas e vocês? O que vocês acharam? Digam aí nos comentários. A gente tá aqui pra discutir, o canal tá aberto justamente pra isso. Vamos discutir, mas sem desrespeitar ninguém. Vamos discutir com sabedoria, inteligência e respeito. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho e esse é o Biden.